Olá, o nosso convidado de hoje passou a infância no campo e conhece a rotina dura da enxada. Mas antes de completar 50 anos, já tinha se tornado um empresário de sucesso. Oséias Gomes administra a rede de franquias Odonto Excellence, que fatura mais de 8 milhões de reais por dia. Seja bem-vindo ao JR Business. Obrigado, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E antes de começar aí o nosso bate-papo, vale lembrar que essa entrevista só é possível porque nós dois estamos vacinados e também fomos testados. E um recadinho aí para você. O JR Business vai ao ar toda terça-feira às 7h30 da noite pela Record News e também em todas as plataformas digitais da Record TV. A sua trajetória é muito inspiradora, né? Falei um pouquinho que saiu do campo, se tornou um empresário de sucesso aí com menos de 50 anos. Existe um segredo, características? O que você acha que você pode destacar aí de toda essa sua trajetória desde que ela começou? Um dos princípios importantes é não procrastinar as decisões. Eu venho de uma família pobre, meu pai tinha 6 filhos e isso faz parte da vida do brasileiro, trabalhar no campo, enfim. E aos 15 anos de idade, eu era um grande sonhador. Eu me lembro que eu disse para as minhas irmãs, em certo momento, quando estávamos capinando a roça, eu disse assim, um dia eu vou ser alguém na vida, quero ter muito sucesso. Menino sonhador. E elas tentaram me trazer para a realidade, dizendo assim, Oséias, você é filho de pobre. Os nossos pais são pobres. Mas um sentimento muito importante nasceu em mim. Não foi de revolta, não foi de nada. Foi um sentimento de não procrastinar. O inconformismo tomou conta da minha vida. E aos 15 anos de idade, a nossa família estava um pouquinho mais estabilizada, as minhas irmãs mais velhas já haviam se casado. Eu disse para o meu pai, eu quero ir embora para uma cidade onde maior, que tenha faculdade. Naquela época não tinha tantas faculdades como tem hoje. E eu fui morar com uma tia minha, numa cidade de 70 mil habitantes, Telêmaco Borba. E lá eu tive que iniciar uma carreira. Primeiro fui pacoteiro de supermercado e depois eu tive uma profissão que acho que só eu tive ela, né? Enxugador de carro. Imagine só. Lavador de carro a gente já conhece, né? Agora enxugador de é carro, novo. Aí eu tive a oportunidade de entrar como office boy do antigo Banco Bamerindos. E ali eu fiz uma carreira brilhante durante 12 anos. E aos 17 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar como office boy, um diretor, João Maria Rodrigues, da indústria Clabin, me deu um livro de presente. E eu comecei a estudar livros, me tornei um autodidata do mundo de negócios, de gestão. E aos 30 anos de idade, eu decidi sair do banco para empreender realmente. Enfrentar uma vida totalmente incerta. Porque tudo que os nossos pais querem é segurança para nós. E você jogar tudo para o alto, uma carreira boa, como gerente de banco, para se arriscar. Porque ser empreendedor é você ser livre. Mas ser livre tem hora que o vento bate no peito, tem hora que ele bate nas costas, né? Então eu me arrisquei e acreditei no meu potencial, no meu conhecimento e criei uma empresa de grande sucesso. Você poderia ter se conformado ali, porque a sua trajetória já era de sucesso nesse momento, desde que você veio do campo e se tornou, né, assim, um gerente de banco de sucesso. O que te deu essa vontade? Você sempre teve esse espírito de liderança? O que você acredita que você tem como qualidade que é necessária para fazer sucesso aí no mundo dos negócios? Eu era um menino muito tímido. Eu não gostava de me comunicar com as pessoas. Então eu realmente sofri uma transformação muito grande. Eu me desafiei, passei por várias barreiras, pobreza, sofri bullying na escola, enfim, uma vida muito difícil. Só que eu não aceitava a vida como ela estava. Como eu disse para você, não foi nenhum tipo de revolta. Eu saí da zona de conforto, eu não aceitei a cadeira de balanço. A história, o destino que estava traçado para mim. Quando veio na sua cabeça a ideia de montar, porque você saiu de um segmento, né, que era ali financeiro, vamos dizer assim, e foi para um ramo completamente diferente, né, apesar dos seus conhecimentos aí nessa área, que é odontologia. Foi o seu primeiro negócio? Eu tinha uma empresa, uma microempresa de consultorias. E quando eu conheci o mundo da odontologia no ano de 2000,
era isso. Eu percebi que havia uma grande oportunidade. Tem uma máxima que diz que em todo mercado existe uma lacuna. E em toda lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Nenhum mercado é tão protegido ao ponto que não caiba outros empreendedores. Eu percebi que o estereótipo do segmento, que a odontologia estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. E quando falamos de negócio, cabe um empreendedor, cabe um administrador, tem que conhecer de marketing, de processos, enfim. Foi quando eu percebi uma bela oportunidade e comecei a empreender no segmento. E aí você começou já criando uma rede de franquias? A sua ideia era essa ou você começou colocando uma clínica? Como é que surgiu essa coisa da franquia e ela foi se espalhando aí? Hoje vocês têm mais de 1.000 unidades, né, pelo país e também em outros países, né? Essa é uma das perguntas que mais fazem para mim até hoje. Porque as pessoas, quando a gente nasce, a mãe não passa a mão na cabeça da gente e diz assim, filho, você vai ser dono de uma franquia. Porque quando fala o nome franquia, já vem a escalabilidade, exponencialidade, algo grande. Então as pessoas almejam, por mais que comece em pequeno, um dia criar escala. Agora, é necessário que você realmente tenha um produto, um serviço bem experimentado e com poder de escala. Eu vejo muitas pessoas que querem se tornar donos de franquia, ele está lá preparando a primeira loja, o primeiro empreendimento, ele já fala, eu serei uma franquia. É muito difícil essa definição. Agora, quando você perceber que tem um case de sucesso, algo bem experimentado e que vai ter aceitação pelo mercado, aí sim você pode se lançar como franquia. Eu tinha 7 clínicas, eu trabalhava na área de gestão, que era a minha expertise, o tempo todo. E quando eu percebi, aí então, no meio do caminho, surfando a onda de empreender, eu percebi que eu tinha um negócio muito bom em minhas mãos, aí eu me lancei com a franquia. E como criar escalabilidade? Vamos imaginar. É como se você, na relação B2B, o teu pretenso franqueado, ele estivesse andando ao meio-dia de um sol escaldante no deserto e ele visse aquele copo de água bem fresquinho. O teu produto, o teu serviço tem que ser isso. Ele tem que desejar muito. E você tem que criar situações que a relação perdure. E qual é a motivação da Odonto Excelência, que sempre está aí girando mais e mais clínicas em todo o país? Inclusive, vocês têm uma meta, né, de chegar a 2.000 unidades até o fim do ano, né? Quando falamos de odontologia, nós estamos falando de um segmento que é commodities, é valor comum. O que eu criei como diferencial dentro da nossa empresa foi uma métrica de gestão muito bem feito, muito bem amparado na relação B2B. E quando falamos na relação B2C, que a minha relação, a relação da franquia, das unidades, das clínicas com o paciente, nós sempre nos preocupamos muito em construir algo inclusivo e não exclusivo. A gente fala-se muito de conexão, mas a gente só se conecta quando cria-se acesso. Se eu quiser chegar lá do outro lado e tiver um abismo, e não tiver uma ponte, eu posso querer me conectar, mas não será possível. Mas a partir do momento que a minha expertise, que eu me preocupar em criar o acesso, a conexão será de maneira muito natural. E é isso que eu tenho como premissa dentro da nossa empresa todos os dias. E qual é o diferencial para o franqueado? O que ele vê na sua empresa? Porque existem outras nesse segmento, né? Para colocar uma clínica da Odonto Excelência e não de uma outra, por exemplo, do mercado. É gerar facilidades. Eu lancei o livro Gestão Fácil, que se tornou um grande best-seller, porque eu defendo exatamente isso. Aquela fala que a gente sempre ouviu o empresário dizer assim, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Eu acho que não é isso. Eu acho que o sucesso está muito ligado ao equilíbrio.
Você precisa ter mais tempo para a sua família, para a sua saúde, para o seu lazer, para o seu convívio, aproveitar a sua riqueza. Porque falar de riqueza é muito saudável. Agora, para fazer isso, você tem que ter facilidade. E nada que traz complexidade vai criar escala. Então, eu sempre digo que quem vende odontologia é o dentista. Eu vendo gestão. Você saiu aí do mercado financeiro, estudou para ser empreendedor e viu que você tinha potencial nisso, foi autodidata. Você ainda continua lendo, né? Parece que 4 horas por dia, pelo menos, né? Você se dedica à leitura. O que um empresário, você disse que não são muitas horas, né, trabalhadas que vão determinar o sucesso dele. Você acredita que é o quê? É preparo, é dedicação, é se unir às pessoas certas? Nesse livro você revela aí o segredo disso? Olha, nesse eu não revelo, mas no que eu estou escrevendo agora, que vai sair pela editora Gente em março, eu falo sobre isso. Eu sempre digo que um homem de sucesso, ele tem que ser constante. E para ele ser constante, ele tem que ser como um poço. O poço, quando ele está com aquela água cristalina, gostosa, todo mundo quer tomar um pouquinho, quer beber daquela água. Só que se este poço não tiver fonte, tão logo ele vai se secar e vai cair, vai sair de moda, vai entrar no esquecimento, vai ser despercebido. E às vezes a gente se empolga quando a gente está tendo muito sucesso, porque os veículos de comunicação, televisão, revista, abrem portas bastante para nós. Só que ser fonte é quando eu estou no meu ambiente, na minha madrugada, com as pantufas nos pés, com o meu pijama de bolinha, eu estou lá lendo meu livro, estudando, pesquisando. Aí sim, eu sou fonte inesgotável. Sempre eu tenho algo novo, sempre eu empreendo em algo melhor. Porque eu sempre digo que uma empresa, o maior problema de uma empresa não é quando ela erra, é quando ela para de acertar. Porque quando você erra, você gera dor, você gera prejuízo em algum lugar, e alguém vai perceber isso. Quando você para de acertar, é quando você está aqui e logo vem um segundo lugar e passa você, um terceiro, e logo você é o terceiro lugar. É quando você para de acertar. E isso acontece com o líder, com o empreendedor, que ele sempre tem os mesmos conhecimentos, ele não se atualiza. Então o segredo de ser constante, ter longevidade, é ser fonte para depois ser poço. Traçar metas para serem alcançadas com prazos também pode ajudar? Vocês, por exemplo, têm essa meta, né, de ter 2.000 unidades até o fim do ano aqui no Brasil e também em outros países, né? Pessoas pensam que ter regras é você enrijecer uma empresa. Ah, é porque lá na empresa tal, lá as pessoas são muito à vontade. Na minha empresa também são muito à vontade. Mas quando a gente fala de meta, nós falamos de objetivos, né? Para mim, gestão é você dizer para onde vai, como vai e o que você vai fazer. Então as pessoas, para me seguir como líder, como empreendedor, eu tenho que ter algo definido para elas poderem alcançar. E quando falamos de meta, é isso. É você dar para as pessoas um objetivo, algo alcançável, por mais que eu sempre acho que a meta ela tem que estar, você tem que trazer o teu a mais. É aquilo que está lá escrito na Bíblia, né? Que o servo que só faz o que o seu Senhor manda, ele é inútil. Olha que paradoxo. Quer dizer, você tem que fazer muito mais do que foi pedido. Então eu sempre digo que um grande colaborador é aquele que me surpreende, que faz muito mais. E para mim meta é isso, é alguém que se supera. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Nós conversamos hoje com Oséias Gomes, ele que administra a rede de franquias Odonto Excelência. A gente volta já já. A gente está de volta com o JR Business. O nosso entrevistado de hoje é o empresário e administrador da rede de franquias Odonto Excelência, Oséias Gomes. Oséias, a gente está passando por um momento muito complicado, que é esse período de pandemia, né? Agora tem menos restrições, mas a gente não saiu desse momento. E você tem um negócio que lida muito com a presença do cliente, né? A presença das pessoas. E mesmo na pandemia, nesse processo todo, você conseguiu ter um aumento aí de 40% na abertura de clínicas, né? Como é que se deu isso? Aliás, você teve Covid ainda nesse período, né? E chegou a ficar internado na UTI. Isso mesmo, fiquei internado durante 36 dias e mais 20 de recuperação, 2 meses. 2 meses internado. Isso.
Foi uma superação muito grande. Passei por uma situação muito difícil, mas segundo os meus médicos, a minha mente era muito boa, me fez com que eu me levantasse também. Claro que junto com a ciência, que foi excelente, os meus médicos trabalharam muito bem. E durante esse tempo todo eu estava doente e minha empresa estava crescendo. Como é que você conseguiu vencer essa pandemia e ainda assim convencer as pessoas a abrirem clínicas e ter esse sucesso aí nesse período que foi conturbado para muitos empresários? Nós sempre mantivemos as nossas unidades com uma estrutura de caixa financeira para que suportasse esses momentos. Nós entendemos que as crises, elas sempre irão existir. Há 50 anos atrás, as mudanças eram grandes, as criações eram elas eram muito profundas, mas elas duravam um tempo muito maior. De 50 anos para cá, as mudanças são muito mais rápidas. Eu sempre digo que o empresário tem que ser hoje como uma pata de elefante. Quando ela pisa, ela se molda à pedra ou ao buraco, enfim, porque o peso que está sobre as patas de um elefante é muito grande. Então, cada passo é um movimento e cada movimento é uma adaptação. Esse é o grande desafio do empresário da atualidade. Então, a crise, quando não for pandêmica, ela será externa, será climática, o que nós estamos tendo hoje, será política, enfim, crise sempre haverá. A gente tem que ter capacidade de se adaptar a todas elas. Eu digo que as pessoas elas não deixam de consumir. Elas se tornam mais seletivas aonde consumir. Então, quem tiver um produto, um serviço, que se conecte à realidade, quem estiver preocupado em olhar a sua empresa de fora para dentro, humanizando esta relação, se colocando na posição do consumidor, é quem vai lograr êxito. E é o que nós somos desafiados todos os dias em fazer dentro da Odonto Excelência. Eu gostei daquela sua frase em que você disse que não queria criar exclusividade e sim acessibilidade. E o foco de vocês está justamente numa classe que até pouco tempo atrás tinha pouco acesso à odontologia justamente por serem serviços muito caros, né? Como é que vocês conseguiram transformar esse serviço? Vocês atendem mais de 40 mil pessoas por dia, né? Quando falamos de saúde, nós não podemos olhar a classe A, classe B, classe C ou D. Você tem que criar algo de qualidade, respeitando o ser humano como ser humano realmente. De maneira que você faça isso se tornar inclusivo e não exclusivo. Hoje o empresário que quiser escalabilidade, exponencialidade, quiser marcar a sua história, a sua geração, ele precisa entender de massa. Quando falamos de classe A, é menos de 1%. Então, esse público, eles vêm até as nossas empresas também. A classe B também. Aliás, sempre que a gente encontra pessoas que querem ser elitizados no mundo dos negócios, eles dizem que atendem em classe A. Aliás, você já viu alguém dizer que atende em classe B? Não existe. As pessoas falam isso para valorizar a sua mão de obra, enfim. Mas hoje, quem quiser entender de negócio de escala, tem que entender o poder da massa. Aí sim. Agora, fazer isso não significa você tirar qualidade de dentro do seu negócio. E esse não conformismo que você disse aí, que foi durante toda a sua trajetória, né? Fez com que você olhasse para essa parte da saúde que era carente ali para atender esse tipo de pessoa. E aí você criou facilidades. Quando você fala que você tem que dar acesso às duas, bom, essa aqui ela consegue comprar à vista, ela consegue comprar, essa aqui já consegue comprar só parcelado. Foi isso que você viu como diferencial para oferecer no seu negócio? Nós vivemos uma geração de empreendedorismo que tudo se manipula. Quando você vai para o mundo da internet, de mídias sociais, isso fica muito claro para nós. A manipulação é diária. Ela precisa realmente acontecer para que você conquiste o seu espaço, para que você seja notado. Porque a quantidade de pessoas despercebidas que existe hoje aumenta cada vez mais conforme a quantidade de serviços e produtos que são oferecidos no mercado. Agora, uma das coisas que sustentam uma empresa é o propósito da empresa. E o propósito que nós temos como empresa da área de saúde, ele é muito firme, ele é objetivo nosso, é muito bem definido como nós queremos atender as pessoas. E a população, o mercado, as pessoas te percebem.
eles conseguem perceber, sim, eles têm essa sensibilidade em perceber dentro do teu core business qual é realmente o propósito da sua empresa, porque esse perdura, esse permanece. E é isso que sustenta uma empresa. Qual é o propósito da sua empresa? Odontologia para todos. E acesso para todo mundo, Acesso com para qualidade, todos. né? Com qualidade. Eu li muitas entrevistas suas e em todas elas você fala muito de transparência, né? Você falou aí da conquista da rede social, de como a gente precisa, de certa forma, mostrar alguma coisa ali para conquistar um determinado público. Por que você acha que é tão importante ser transparente? A transparência ela começa no meu segmento, na relação B2B. Hoje, o meu franqueado ele precisa ter uma relação comigo muito transparente. Quando você abre o site da Odonto Excelência hoje, nós temos exatamente a quantidade de unidades abertas, com endereço, com telefone, com o nome do proprietário, as unidades que vão ser inauguradas ainda. Quando eu falo que eu inauguro uma franquia a cada 48 horas hoje, se você olhar, lá aparece o último dia, quantas horas, quantos minutos, que foi inaugurada a última unidade. A transparência, ela não pode ser apenas como uma ação de marketing. Somos a maior, somos... o mercado ele está cansado disso. A gente precisa, para sustentar uma posição, primeiro começa-se com transparência. E na relação B2C, mais ainda, porque o mercado, hoje nós vivemos um momento que não adianta mais apenas você ser conhecido. Você precisa ser desejado. E falar em ser desejado é você não apenas deixar mais um paciente satisfeito, você precisa encantá-lo. Porque quando ele fica apenas satisfeito, ele entra na linha do despercebido. Isso é normal. Ah, eu tenho muito qualidade na minha empresa. Qualidade é commodities. Quem não dá qualidade hoje já está fora do jogo. O que nós precisamos é encantar, fazer algo muito maior do que o mercado está fazendo. E é isso que nós fazemos, por isso que em plena pandemia, eu saí de uma venda de 4 milhões e 800 para 8 milhões diário e aumentou a minha rede de clínica em 40% de unidades nesses últimos 2 anos. A qualidade já é uma premissa aí, né? Como é que você faz, então, para encantar esse cliente? Você disse que você vende um modelo de gestão. E dentro desse modelo de gestão, você também capacita os gerentes, os dentistas, os técnicos, todo mundo que vai estar ali dentro dessa rede, dentro dessa clínica? Olha, é um mix de ação que nós temos, vários gaps que trabalham para que isso aconteça. Agora, a principal delas é você entender a capacidade, o poder de consumo do paciente. Porque, como eu falei, a odontologia é commodities. A odontologia, o dentista já tem a obrigação de fazer um trabalho bem feito. Agora, quando nós falamos de boca, nós falamos de paciente. Quando nós falamos de bolso, nós falamos de cliente. E quase sempre a mesma pessoa ou alguém da família. Então é necessário ser muito bem interpretado essa relação. E você também acaba encantando aí o franqueador para que ele abra mais franquias. O que vocês oferecem, esse modelo de flexibilização, para atingir ainda mais pessoas interessadas aí em abrir uma franquia? Um dado importante, esse grande crescimento que eu tive agora durante esse período de crise pandêmica, foram franqueados nossos que adquiriram uma segunda, uma terceira, uma quarta unidade, porque se sentiram protegidos por nós. Enquanto os concorrentes fechavam as portas, eles conseguiram se manter financeiramente bem, eles conseguiram, teve clínicas que fechou 2 meses, o mês todo, 3 meses, enfim, e eles conseguiram perceber que nós não estávamos firmados na areia. A empresa estava firmada na rocha, ela tinha poder para se manter. Até parece um tom arrogante, mas não é. Isso é ser autêntico. A arrogância e a autenticidade andam muito próximo, né? Mas não, nós procuramos trilhar o nosso caminho de maneira humilde, porém sendo muito autêntico. Oséias Gomes, obrigada pela sua participação aqui no JR Business. Foi um prazer compartilhar aí todo esse seu conhecimento aí no mundo da gestão de negócios. Prazer é meu, foi uma honra. O JR Business vai ao ar toda terça-feira às 7h30 da noite pela Record News e em todas as plataformas digitais da Record TV. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.